Muito bem, eu estou batendo um papo com o deputado federal Márcio Bittar, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. E, deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre a conjuntura nacional. Falávamos também sobre as propostas que estão sendo formuladas pela oposição para apresentar ao eleitorado no ano que vem. O governo federal tem buscado, em algumas frentes, vencer os problemas estruturantes do Brasil, os problemas de infraestrutura, os problemas da carga tributária, mas exatamente aí que entra uma grande questão. As reformas tão importantes para esse país, reformas que acontecem lá onde o senhor trabalha, onde o senhor é o primeiro secretário da mesa, na Câmara e no Senado. Nós não temos ainda. Recentemente, Dilma falou num congresso da ONU para todas as nações do mundo, signatárias dos acordos da ONU, sobre o modelo brasileiro de respeito aos contratos, para acalmar o mercado mundial, os investidores mundiais. Mas nós não vemos, deputado, exatamente isso no Brasil, uma junção de forças para se realizar uma reforma tributária que atenda às necessidades do país, mas também do setor produtivo, daqueles que geram emprego e renda. Quando é que esses temas voltarão ao cenário do Congresso brasileiro? Alan, eu faço parte, sempre fui assim, quando estava no meu querido PMDB, no meu querido PPS, herdeiro do PCB, e no PSDB, eu estou muito bem porque eu sempre votei de acordo com a minha consciência, né? Eu lembro até hoje, eu era deputado estadual, e o PMDB, nós éramos oposição ao governo Orley, e numa matéria na parte da manhã, um debate na Assembleia, e à noite eu estava num palanque em Sena Madureira, uma multidão, junto com Orley Cameli, e aí um colega jornalista, colega de profissão seu, me perguntou, mas como é que é, né? Você o teu partido é oposição, hoje de manhã na Assembleia, debate acalorado, hoje aqui à noite você com Orley Cameli no palanque. Eu digo que são assuntos diferentes. De manhã era um assunto com relação à Emater, agora à noite é o assunto da BR-364. Tinham interditado a obra, tinham paralisado a obra. Eu dormi atolado naquela estrada quantas vezes? Eu dormi com meu pai, hoje meu saudoso pai, atolado naquela estrada. Né? Uma obra de infraestrutura fundamental. Então são assuntos diferentes. A mesma coisa no Congresso Nacional. Eu fui do PPS e nós votamos, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal do Fernando Henrique Cardoso, quando o PT não quis votar porque era oposição. Nós agora no PSDB, o PSDB votou a favor da parcial reforma da Previdência que a presidente Dilma colocou no Congresso Nacional. Então tenho certeza, Alan, que eu, particularmente, na minha vida inteira, e a bancada do PSDB, não estamos em Brasília para empatar, porque é do governo. Agora, Alan, o que há no Brasil e vários países da América Latina é uma briga intestina, divisão de governo. A visão petista, um tanto socialista, que é meio parceira do Hugo Chávez, finado, agora Maduro, do Evo Morales da Bolívia, da Cristina Kirchner na Argentina. Isso é uma visão de um Estado gigantesco, que toma conta da economia, que toma conta dos negócios, que geralmente interfere demais e subordina tudo e a todos ao seu Estado. E o PT vive uma certa contradição, porque o Estado liberal, Alan, aquele do espírito do capitalista, do cara da visão empreendedora, de você não tutelar a economia, ao contrário, eles têm uma certa dificuldade de se mover nessa área. Mas eu vejo com bons olhos e um bom sinal algumas atitudes da presidente, quando ela, por exemplo, admite, né, que é preciso privatizar ou fazer parceria público-privada com os aeroportos brasileiros, por exemplo, que é um problema gravíssimo. Quando ela agora lá na ONU diz da garantia do Brasil aos de contratos. honrar contrato, porque, Alan, se você não honra contrato, se as regras são muito flexíveis, o empreendedor, o capitalista, o empreendedor, ele não vem. Se o seu Estado... As maiores petrolíferas do mundo não participaram do último leilão do pré-sal. É isso mesmo. Isso mostra essa desconfiança uma certa desconfiança dos investidores internacionais no mercado brasileiro. É a mesma coisa, Ana. Você tem um Estado que tem uma carga tributária onde o combustível é um dos mais caros do país, como é o nosso caso. Onde a energia é uma das mais caras do país, como é o nosso caso.
que não tem ainda a BR-364 terminada, quanto mais ramal. Então você tem uma infraestrutura muito cara. Para você atrair um investimento grande, Rondônia está um pouco à nossa frente. Então você precisa dar garantias de regras claras, de estudo, de pesquisa, de financiamento e incentivos fiscais duradouros e regras duradouras, porque é isso que pode atrair o capital. O capital, como dizia Karl Marx, ele não tem pátria. E, mais uma vez, quando a economia europeia e norte-americana dão sinais de melhora, principalmente a norte-americana, boa parte do capital que estava aqui no Brasil migrou, voltando parte dele para os Estados Unidos. Eu vejo com bons olhos algumas atitudes dela no sentido de profissionalizar, de admitir que o país é capitalista, é o Estado de Direito Democrático, e a fala, como ela disse agora na ONU, dizer que o Brasil honra os contratos. Isso é fundamental para dar segurança a quem quer investir no Brasil. Existem pessoas que imaginam que um Estado rico, ele tem um governo forte, um governo que gera emprego, mas o Estado verdadeiramente rico, como nós vemos no sudeste do Brasil, é ter um governo cada vez menor e a iniciativa privada cada vez maior e mais forte. É o Estado liberal. A iniciativa privada maior e mais forte, ela gera riqueza para o Estado, para que o Estado invista para atrair mais investimentos. Nesse ponto, o governo de Tião Viana tem apontado alguns aspectos interessantes. É um polo logístico sendo construído, o investimento na indústria do pescado, que é uma vocação acriana, investimentos também no setor da construção civil, entre outros. O senhor concorda ou o senhor discorda desse viés de melhorar a infraestrutura para atrair os investimentos, deputado? Eu acho que falta ao PT resolver um caso de divã. Saber que Estado ele defende. Porque o Estado que o PT atua no Brasil e no Acre é o Estado que é ao contrário do que você mencionou no começo. O que você mencionou no começo é o Estado liberal, que é o oposto do Estado gigantesco, que se intromete na economia, que tutela, paternalista, assistencialista e outras coisas mais que talvez autoritário, etc. Mas vamos lá. Eu acho toda iniciativa para atrair capital importante. Agora o Estado precisa estabelecer regras concretas de longo prazo. Alain, vamos... Eu esqueci de mencionar a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, que pode ser excepcional para o nosso Estado. E que eu fui o primeiro como candidato a governador que defendeu, alguém disse, o Márcio está plagiando e tal. Não tem problema, até porque ideia boa não precisa ser patenteado. Mas fui eu que, como candidato a governador em 2006, disse que o Acre precisava de um polo, eu imaginava como a Zona Franca de Manaus, mas no caso a ZPE, porque é fundamental. A pessoa para vir investir aqui precisa disso. Alain, veja bem, qualquer atitude que gere riqueza, atraia capital, ela é bem-vinda e tem meu apoio. Agora vamos lá, desde 91 o IDH acreano é o mesmo. Nós estávamos em 21º lugar em 91, continuamos em 21º lugar agora. Portanto, não alterou nossa posição no ranking. IDH, você sabe disso, nível de escolaridade, longevidade, que é saúde, e nível de renda. Em relação à renda, nós, Rio Branco, estamos como a última capital em nível de renda no Brasil. Então é inequívoco que nesses 16 anos o PT não trouxe um projeto de crescimento econômico para o Estado. O que não significa dizer que aqui e acolá não fizeram algo que seja aproveitado. Como eu disse, eu não faço política demonizando o adversário, eu não faço política dividindo pessoas, eu procuro uni-las, né? Até porque aquilo que eu digo é verdadeiro. O que me move é o amor que eu tenho pelo Acre. Eu não nasci no Acre. Eu me tornei acreano a partir dos meus 10 anos de vida. Completei meu 10º ano de vida bem aqui, na Isaura Parente, com Antônio da Rocha Viana. E eu tenho uma profunda admiração pelo Acre. Eu optei em ser acreano. Eu, quando fui estudar no Mato Grosso do Sul, eu fiz uma carreira lá. E eu abandonei, porque eu queria, na minha cabeça, era voltar para o Estado. E eu não voltei para ser um grande fazendeiro, porque até a minha fazenda, que era do meu pai, eu vendi porque não quis mais, enfim, não vem ao caso, é uma questão minha, particular, mas eu não quis mais tocar. Não quis mais tocar.
tenho o maior orgulho dessa história, do meu pai, minha, mas, enfim, então eu não demonizo o adversário. E o meu trabalho não é desqualificar pessoas. O que eu quero, como eu disse, é preservar a história de todo mundo e escrever uma outra história. Agora, Alain, é inegável que o Estado precisa de um choque de liberalismo, sabe, de um Estado que diminua um pouco o tamanho da máquina e que apoie aqueles que queiram trabalhar, porque são eles, você tem razão, que geram a riqueza. Como o saudoso Roberto Moura. São essas pessoas que geram riqueza no Estado. E o Estado liberal é aquele que as apoia. Falei ainda há pouco do julgamento do Mensalão, a decisão do ministro Celso de Mello, decano do Supremo, de aceitar os embargos infringentes. Em resumo, como é que o PSDB vê, analisa, pondera sobre esse novo julgamento que dura talvez mais um ano? Alain, questões jurídicas à parte, é inegável que naquela noite o Brasil não dormiu melhor. Por quê? Porque para a população brasileira há um sentimento de que quem tem muito dinheiro e poder não vai para a cadeia. Né? E com esta decisão, reforçou esse pensamento que existe na sociedade brasileira, que diz isso: aquele que tem muito poder consegue uma grande banca, grandes bancas em Brasília, e a legislação brasileira acaba tendo falhas que permitem... É muito garantista. É muito garantista e essas coisas precisam mudar. Agora, eu não estou criticando a Justiça, o Supremo. Longe de mim achar que o ministro... Mas a Câmara tem nas mãos um projeto de reforma dos códigos no Brasil, inclusive o código acabando com o embargo infringente. Acabando com os embargos infringentes, os códigos de processo civil e de processo penal, que são calhamaços extensos que mudam a todo instante, através de decretos, de novas leis são editadas, enfim. Isso precisa mudar. Concordo. O Brasil precisa ter leis mais... E o Congresso podia fazer mais simples, mais modernas. E o Congresso não faz, deputado. Concordo contigo. Concordo com você, não estou aqui para tirar a responsabilidade do Congresso Nacional, também acho a mesma coisa que você. Eu acho que nós, o Congresso Nacional, podíamos e temos poder para contribuir muito mais com o país. A sociedade não aguenta mais ver alguém assassinando um pai de família, estuprando uma filha, daqui a pouco está na rua outra vez. O homem da lei, aquele que oferece a sua vida em defesa da nossa, perde a credibilidade porque ele cansa tem quantos casos, a pessoa prende, daqui a pouco está solto, fica até desmoralizado, porque não está tendo efeito e o Congresso tem o poder de fazer muito mais. Eu, particularmente, Alain, estou satisfeito de fazer parte dessa mesa por algumas razões. Primeiro que essa mesa, liderada pelo Henrique Eduardo Alves, acabou com o 14º e 15º salários que várias mesas prometiam e não cumpriam. Essa nossa cumpriu e o Henrique, inclusive, deu a mim a honra de ser o relator. Acabamos com aquela coisa de engavetar veto, acabou. Quer dizer, eu tive o privilégio, como membro da mesa do Congresso, de assinar a mudança. Agora, todo mês vota-se veto no Congresso, que é normal. É assim que tem que ser, não pode ter veto, como aconteceu 12 anos no Congresso. Acabamos com isso. Orçamento impositivo, Alain, igualar os parlamentares, o Brasil é igual. Quer dizer, o orçamento combinado com o já plano foi aprovado o orçamento da Câmara, impositivo. foi aprovado na Falta primeira no Senado. E na segunda votação, mas está combinado com o Senado. Na verdade, Alain, o que está em jogo aí, o governo tem lá a sua razão, o governo quer ir empurrando um pouco para que isso valha apenas a partir do ano que vem. E eu quero dizer a você que não tem problema, Alain. O certo é que aqueles que assumirão o próximo mandato assumirão o Congresso com muito mais poder restituído. Né? E o próprio parlamento é que tinha, como tem, o poder de fazer o que agora está fazendo algumas coisas importantes. Deputado, nosso tempo está esgotado. Eu vou tratar 3 temas e o senhor vai me responder em uma frase rapidamente. PEC dos soldados da borracha, sai ou não sai? Vai ser votada. Muito bem. Ponte do Rio Madeira, sai ou não sai?